Vitamina D é mais uma vitamina que todas as pessoas precisam prestar mais atenção pelo fato de que nossa distância do meio natural tem nos causado deficiências e desequilíbrios. E a vitamina D e a vitamina B12 é prova disso. Olá, estamos aqui com mais um episódio de Me Venha com Abobrinhas. O nosso episódio de hoje é um tema e, olha, vai ser incrível porque estão pedindo pra gente desde que a gente começou, eu acho, né? E a gente tá aqui, estamos resistindo, a gente tava tentando seguir uma linha de raciocínio, agora chegou a hora de falar sobre ela, a vitamina B12, que é um tema muito pedido e realmente, né, vale a pena falar porque ainda tem muito mito em volta. Então, vamos lá. Vou me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. O meu nome é Laura, eu sou médica, tenho 29 anos, sou vegana há 6 anos agora e trabalho tentando trazer mais consciência, tentando ajudar as pessoas a entenderem que o vegetarianismo não é um bicho de 7 cabeças, que a gente pode ser vegetariano, pode ser vegano. E isso vai, inclusive, ajudar a nossa saúde, ajudar o mundo que a gente vive, ajudar os animais e fazer todo mundo ser mais feliz e também mais saudável. Eu sou a Alessandra Arulho, sou nutricionista de formação, são praticamente 25 anos trabalhando com comida, nutrição na área clínica. Sou vegana também há 6 anos, a gente já fez aqui, né? Eu adoro que a gente… É muito engraçado. É muita sintonia. Exato. E estamos aqui realmente com esse grande objetivo de quebrar mitos, preconceitos, mostrando caminhos muito mais sustentáveis, muito mais saudáveis e principalmente, né, éticos e cuidadosos, amorosos de se alimentar. Vai lá. Vamos lá. Vamos começar? Vamos começar. Antes de tudo, bom, vocês já sabem, mas a gente não custa repetir. Quem é novo aqui é legal saber. Esse programa, o Me Venha com Abobrinhas, é um programa da Belief, que é uma marca de marmitas congeladas. Todas elas são plant-based, ou seja, elas são feitas com alimentos de origem vegetal apenas, tá? E eles têm vários tipos de marmitas, tem mais de 30 tipos, incluindo pratos completos com arroz, feijão, enfim, um monte de coisa, muitas variedades. Tem sopa, tem também docinhos. E aí, você faz o seguinte, vai lá, entra no site, escolhe quais são os pratos que você quer, pega na porta de casa e aí só esquenta e se delicia. É aquela mão na roda, né, Laura? A legítima. Eu sempre falo que realmente, assim, tem momentos do nosso dia a dia que a gente não deu tempo de fazer compras, não deu tempo. Quem mora sozinho, quem chega de viagem, quem tá na correria, né? Ou seja, ter uma comidinha congelada, pronto, um prato completo, que eu acho que isso que é bacana, porque não é um sanduíche, não é aquelas comidas prontas. A gente tá falando de um prato de comida de verdade, comida caseira, feita, né, com tecnologia para se manter congelada. E com características iguais às comidas que a gente faz em casa, né? Ou seja, garantindo uma boa nutrição e aquela coisa de comer, né? Comer, eu não sei explicar isso, mas quando a gente come comida, a gente tá comendo, né? Exato, é muito diferente. A gente até falou sobre isso no primeiro episódio, eu acho, né? Que a tua comida de verdade. De beber uma coisinha ou comer um lanchinho rapidinho e realmente comer um prato de comida. O cérebro entende de maneira diferente. Então, ou seja, eu sempre falo que a Belief tem essas comidinhas prontas, todos os pratos são balanceados, eles são calculados por nutricionistas para ter um balanceamento dietético, ou seja, entregar, além do sabor, né, a comida de verdade, a adequação nutricional à base de plantas 100%, né, ou seja, e quem está assistindo aqui o nosso episódio, vai clicar ali no link que vai ter 15% de desconto especial diretamente, só porque tá aqui, ó, assistindo Me Venha com Abobrinhas e vai aprender hoje sobre vitamina B12. Aí eu quero ver vocês mandarem isso aqui pra todo mundo e falar assim, ó, gente, agora deu, tá? Vamos parar de encher o saco dos veganos por causa da B12. Sim, porque é aquela história, você fala de comida à base de plantas, fala de veganismo, ai, mas e a B12? É a primeira pergunta. Teve a pergunta da proteína que a gente já respondeu, volta lá atrás, mas e as proteínas? Agora a gente… Tem a proteína, a B12 e a ilha deserta. E a ilha deserta. A da ilha deserta, vamos falar. Se você fosse parar na ilha deserta, um porco e uma faca, o que você faria? Se amanhã tu acordasse numa ilha deserta. Cara, qual é a chance de ter uma vaca na ilha deserta, sabe? Não faz sentido.
sentido nenhum. Mas tudo bem, é isso. Então a gente tá aqui também, Me Venha com Abobrinhas, foi criada exatamente para isso, pra gente bater papo, quebrando esses mitos e trazendo informações coerentes, baseadas na ciência, né, para que todo mundo possa realmente ter maior conhecimento e fazer boas escolhas na vida. Com relação à vitamina B12, sim, né, dentre todas as vitaminas, né, que fazem parte da nossa alimentação, a vitamina B12 é aquela que merece maior atenção, né? E eu vou tentar quebrar um mito aqui, que não é uma atenção maior por aqueles que não comem alimentos de origem animal, ou seja, os vegetarianos e os veganos. E sim, é uma vitamina que hoje, em tempos modernos, merece maior atenção de todas as pessoas. Por quê, gente? Primeira coisa, por que se fala tanto de vitamina B12 no veganismo? Porque realmente a vitamina B12, ela não está presente nos alimentos vegetais, que são os vegetais que os veganos comem, tá? Por que ela não está presente nos vegetais? Porque a vitamina B12, ela é sintetizada, ela é fabricada pelas bactérias que estão no solo. As bactérias vão lá, fazem um sistema de decomposição de folhas, raízes, animais e tudo mais, e através desse processo elas produzem vitamina B12. Como a vitamina B12 não faz parte do mecanismo fisiológico das plantas, a planta literalmente não suga a B12 pelas raízes e acumula nas folhas, nos frutos e tudo mais. A B12 está no solo e ela fica na externalidade, meio que nas sujeirinhas em volta das plantas, tá? Acontece que, se nós vivêssemos como viviam nossos antepassados, os índios, que nós entramos em contato com a terra, colhemos nossos alimentos, passamos a mão na boca. Bebe uma aguinha de rio. Bebe uma água de rio. Dá uma chacoalhada na cenoura, assim, sem lavar e coloca na boca. Obrigatoriamente viria a vitamina B12, e a gente precisa de B12 em quantidades muito pequenas, que são microgramas. É bem pouquinho. Microgramas são micros, então, ou seja, uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha ali, a gente bateria a meta de B12 vivendo em contato com a natureza, com a terra e comendo alimentos naturais. Porém, não é mais a forma com que nós vivemos hoje em 2021. Hoje nós compramos os alimentos, nós lavamos os alimentos, nós deixamos de molho, nós descascamos. Nós comemos de garfo e faca, guardanapo, prato, detergente, água, sabão. Literalmente, a vitamina B12 que estaria presente nas externalidades, ela vai pro ralo abaixo. E mesmo quem não lava, quando chega em casa, já foi lavado antes, já foi limpo então não antes, é também, assim, é bom deixar claro isso, que a gente não tava assim, agora vamos lá. Vamos comer terra! Vamos comer terra! Não é isso. Até porque hoje nós temos uma população de mais de quase 8 bilhões de pessoas. E a questão de contaminação microbiológica, né? Isso, aquilo é muito séria também, porque você passa na mão de né, o xixi do rato ali e tudo mais. Então, é importante que nós lavemos os alimentos e façamos todos os processos de higiene, tá? Então, ou seja, é uma questão de modernidade. Então, quando a gente abre mão de comer os alimentos de origem animal, praticamente a nossa dieta fica pobre de B12. Ah, mas então quer dizer que você tem que comer carne para ter B12? É e não é. Vamos explicar por quê. Porque os animais, eles não passam. Alguém já viu a vaca esterilizando o pasto? Deixa de molho. Pega na mãozinha assim, dá uma limpadinha. Deixa de molho no baldinho, isso aquilo para comer. Claro que não. Então, esses animais comem diretamente no chão, eles entram em contato com essas bactérias e eles recebem a vitamina B12. Além de que, os animais ruminantes, que são aqueles como a vaca, como os cabritos, né, as ovelhas, o que eles fazem? Eles têm um segundo estômago ali, em que as bactérias vão fermentando a comida e vão produzindo B12. E eles absorvem essa B12, que também é produzida dentro deles, mas não por eles. É importante deixar claro, é sempre a bactéria que produz. Lembrando que é a bactéria, isso. É sempre a bactéria que produz. Tá? Então, ou seja, hoje, quando você come carne, leite, ovos, de alguma forma você vai receber essa B12. Mas eu vou dizer que, muito provavelmente, essa B12 que você come através dos animais também não deve ser a naturalzona lá da terra. Por quê? Porque hoje, a forma com que nós estamos fazendo agricultura, com muitos agrotóxicos, que nós fazemos, por exemplo, plantamos a soja, o milho, que normalmente é transgênico, cheio de glifosato e outros agrotóxicos, que é a base da ração desses animais, faz com que
Os agrotóxicos, eles são biocidas, eles matam as vidas. E eles matam, né, também a vida do solo. Não escolhe, né? Matando bactérias e todos os outros micro-organismos. Então, de um modo geral, existem estudos que mostram que a concentração de vitamina B12 no ambiente em geral, ela está muito mais baixa do que era há décadas atrás. Então, hoje, mesmo os animais teriam deficiência de B12. Então, o que o ser humano está fazendo? Adicionando suplemento vitamínico, mineral, principalmente com B12, na ração dos animais. Mas isso ninguém conta, né? Isso ninguém fala. Então quer dizer que quando eu como carne para ter B12, eu tô comendo o suplemento de B12 que a vaca comeu, que o frango comeu, que o porco comeu, e eu poderia ir direto consumir o suplemento sem passar pelo bicho? É exatamente isso. E uma coisa, o suplemento que a gente toma não vem do animal. Muita gente pensa que é carne esmagada ali, carne farelada. Não é farelo de carne. É bactéria que produz, então tá tudo tranquilo, é vegano o suplemento. Essas bactérias nesse sistema, né, de fermentação, né, que eles fazem naturalmente, podem fazer isso de forma controlada e produzir a vitamina B12, tá? Então, ou seja, para ficar claro, não são os animais que produzem B12, tá? Os animais hoje têm também um menor contato com a B12 através dos alimentos deles, e por isso eles são suplementados com vitamina B12, tá? As plantas não têm realmente B12, a Laura vai explicar um pouquinho mais sobre isso também, da questão dos análogos, que a gente fala também. E o que hoje, estatisticamente, né, a gente fala epidemiologicamente, 40% da população sul-americana, num último estudo bem grande que foi feito, tem deficiência de vitamina B12 e 40% não é vegano. E entre os veganos, aqueles que não comem nada de origem animal e que não são suplementados, a deficiência está em torno de 50%. Ou seja, 50% dos veganos não suplementados tem baixa de B12, assim como 40% da população em geral. Ou seja, não é uma diferença tão grande a ponto de achar que só o vegano tem que tomar cuidado, prestar atenção na questão de vitamina B12. Agora você vai me explicar uma coisa, Laura. Por que as pessoas hoje têm essa deficiência de B12 comendo carne, por exemplo? Por que, gente? Uma coisa, esse dado aí de 40%, ele é bem antigo já, né? Porque eu já sei dele há bastante tempo. Então imagina hoje, se fosse feito. Porque, sinceramente, no consultório, 99% das pessoas têm deficiência de B12. 99%. Bom, mas vamos lá, né? Então, por que a gente tem tanta deficiência? Primeiro, a gente precisa entender um pouco sobre como a B12 é absorvida. Então, quando a gente consome algum alimento que tenha B12, ele vai ser digerido primeiro no nosso estômago. A primeira coisa que tem que acontecer para essa B12 ser bem absorvida é que tem que ter acidez no estômago. Então, esse é o primeiro passo, tá? Tem que ter acidez adequada no estômago. Coisa que, olha, é rara a pessoa hoje em dia que tem uma acidez adequada no estômago. Tanto pela maneira que a gente come os alimentos, a gente come muito rápido, a gente está estressado o tempo inteiro. Isso tudo vai afetar a nossa liberação de ácido clorídrico. E também pelo alto uso abusivo, assim, indiscriminado de inibidores de omeprazol, por exemplo, né? Que são os antiácidos que a gente chama. Eu ia falar o nome técnico, mas não vale a pena. Os antiácidos. Então, a gente toma indiscriminadamente porque, assim, ninguém ensina que esse remédio pode causar algum problema pra gente. E, inclusive, eu falo isso até pela faculdade, assim. A gente vê ele como um remédio muito seguro. E as pessoas tomam bastante. E isso vai fazendo com que a liberação ácida do estômago vá diminuindo ao longo do tempo, tá? Além disso, diminuir a absorção de várias outras coisas, diminui a de B12 também. Então, essa já é o primeiro ponto. Idosos já têm uma tendência também a ter uma redução da acidez estomacal. Então, já são pessoas que também estão mais predispostas e tem várias sociedades que recomendam a suplementação de vitamina B12 para pessoas acima de 50 anos, independente do padrão alimentar. Come carne, não come carne, não tem diferença. Vai tomar B12 porque a tendência a ter deficiência é bem grande. Além disso, no nosso estômago a gente produz uma substância chamada fator intrínseco. Quando a gente libera a B12 do alimento ou quando ela libera dali do suplemento, o fator intrínseco, ele é liberado pelo estômago e se gruda na B12. E a B12 vai viajar pelo intestino ligadinha a esse fator intrínseco. E ela vai ser absorvida no finalzinho do intestino, que a gente chama de íleo, tá? É a porção final do intestino delgado, que é o nosso intestino onde acontecem as absorções. Aí, para isso acontecer, então, tem que ter fator intrínseco.
né? Muitas pessoas que passam por cirurgias no intestino, por exemplo, né? Cirurgia da obesidade, por exemplo, ou alguma cirurgia por algum câncer, algum outro motivo, elas vão reduzir muito a produção de fator intrínseco ou até zerar se elas tirarem aquela parte do estômago que produz o fator intrínseco em si. Pessoas também, por exemplo, que tem uma doença que a gente chama de gastrite atrófica, elas, por uma questão autoimune, ou seja, o próprio sistema imune da pessoa começa a lutar contra ele mesmo, então vai desenvolver como se fosse uma atrofia ali no estômago e ela não vai mais produzir fator intrínseco. Então, a deficiência de fator intrínseco também é um outro fator para a gente ter deficiência na absorção da vitamina B12, tá? Depois disso, claro, a gente também tem que ter um bom trânsito intestinal, a gente tem que ter um intestino que é bem funcionante para que a gente consiga fazer com que essa vitamina B12 viaje bem ali e seja bem absorvida. Que hoje a gente também já sabe que a grande maioria das pessoas, por questões alimentares, alimentação muito rica em ultraprocessados, em alimentos que não são alimentos de verdade, que tem muita substância química dentro, ou então alimentos muito ricos em gorduras saturadas também, ausência de fibras, a gente acaba não tendo um intestino que tem uma boa função, né, absortiva. E aí a redução da absorção também vai acontecer. Então, todas essas coisas vão impactar. Além disso, pessoas que têm também, por exemplo, resistência à insulina, tá? Ou come muito errado. Fica ali, faz uma refeição gigante e fica em jejum o resto do dia, que acontece com muitas pessoas. Muita gente. E a refeição dessa pessoa não é um prato de salada, é uma pizza, ela é um hambúrguer, é uma coisa que é ou ultraprocessada, ou é refinada, ou é rica em alimentos de origem animal. Então isso vai fazer com que a insulina e a glicose, ao longo dos dias, fiquem desreguladas. Essa desregulação da glicose vai lesionando os nossos nervos. Não é à toa que pessoas que têm diabetes, elas podem ter problemas nervosos, né, decorrentes da ação da glicose ali nos nervos. E para a gente fazer reparação dos nossos nervos, da condução dos impulsos nervosos, tem uma coisinha que se chama bainha de mielina, que é o lugar onde os elétrons eles vão pulando para a gente conseguir transferir essas informações de maneira mais rápida pelos nossos neurônios. E na bainha de mielina tem B12. Então, toda vez que a gente precisa recuperar bainha de mielina, a gente gasta mais B12. Então, mais um fator para ter deficiência. Essa alimentação desequilibrada pode gerar essa lesão nervosa, que pode gerar deficiência de B12. Se tem uma pessoa, que eu garanto que aqui muita gente vai se identificar, que trabalha o dia inteiro pensando, trabalhando, estudando, tendo que raciocinar muito em cima das coisas. Corrói a B12. Tu usa toda a tua B12, porque ela tá diretamente ligada a processos neurológicos, né? Então, também vai utilizar bastante B12. Ou seja, todos esses processos fazem a gente gastar mais B12. Quando a gente ganha muito peso ou tem uma alimentação desregrada em questão de muito consumo de gordura, a gente vai engordurar o nosso fígado, gerar uma doença chamada esteatose hepática. Muitas pessoas têm e nem sabem, porque no exame de ultrassom, que é o exame que diagnostica, ela já é vista num estágio mais avançado. Então, se tu é uma pessoa que tem algum probleminha ali de colesterol ou alguns sintomas mais específicos, às vezes tu já pode ter e tu nem sabe, tá? Legal fazer uma avaliação também. E essa questão também vai impactar na absorção da B12, no gasto de B12, na verdade, porque o fígado, no seu processo de desintoxicação, ele usa B12. Então, ou seja, né, gente, tem vários motivos pelos quais a gente pode ter deficiência de B12. Aliás, B12, que o vegetarianismo… B12 não é nada fácil, hein? Não é fácil, é B12 difícil. É aquelas que sofrem bullying, né? Aquelas Ela vitaminas, coitada. Toda sentimental, Ela né? B12. gente. E ela não tem nenhum bom estoque, né? Porque se tivesse um bom estoque, ainda beleza, mas nem isso. Então, tem muita gente que fala, tu virou vegetariano, agora tu pode esperar de 3 a 5 anos pra começar a tomar B12. Mas não é uma verdade, é importante. Assim, mesmo que tu come carne, por todos esses motivos que eu falei, e também pelo fato de a B12 que tá contida nos produtos de origem animal ser uma muito pouca quantidade, às vezes tu não consegue absorver aquilo ali, acaba que tu vai precisar avaliar a tua B12 de qualquer maneira, tá? Então, não vai fazer muita diferença se tu come carne ou não pra isso. Mas, vamos lá, continuando. Qual era o próximo ponto que eu preciso falar? Já falei agora. Por que a gente tem deficiência? Vamos falar das fontes da B12. Das fontes de B12. Então, quer dizer que a gente já falou que não, no reino vegetal,
assim, através de comer plantas. Quando a gente fala plantas, a gente está falando de cereais, leguminosas, frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas, Alimentação cogumelos perfeita, e tudo mais. né? Padrão. Legal. Ali a gente não acha a tal da B12 verdadeira. Não acha. Tem 2 tipos de B12 que a gente pode falar, né? Tem a B12 que é realmente absorvida e vai ter ação no nosso corpo. E tem a B12 que a gente chama de análoga. No nosso corpo, a gente tem 3 tipos de transportadores de B12. Infelizmente, eu não entendo por que isso, mas enfim, é a vida, né? 2 deles transportam só a B12 que a gente chama de falsa, que é a B12 análoga, que não tem a ação no nosso corpo. E a gente vê isso através de exames laboratoriais que demonstram que quando a gente tem mais dessa B12, a gente tem outros fatores inflamatórios que aumentam no nosso corpo, que são fatores relacionados à deficiência de B12. Então, tu olha o exame laboratorial e tu fala, mas tá ok a dosagem de B12, mas essa outra substância, que eu vou falar um pouquinho depois, tá alta. Então, tem deficiência. Ou seja, é porque é essa B12 que a gente chama de análoga. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aonde acha essa B12? Onde que a gente tem contato com essa B12 análoga? A B12 análoga está presente nos alimentos fermentados. Então, por exemplo, um kombucha, um kefir, pode ter essa B12 análoga. Até o levedo de cerveja também. Todo mundo fala, tem B12, tem B12. Tem B12, mas é uma B12 que não funciona pra gente. As algas também, né? As algas, elas realmente têm B12, tem uma boa quantidade. Porém, essa B12 não pode ser utilizada pelo nosso corpo. É importante deixar claro que a B12 análoga, ela é muito similar à B12 normal. Tanto que os exames laboratoriais, quando você vê lá, vai dosar no seu sangue a B12. Ela pode estar alta porque esse número que a gente quer dosado é a somatória entre a B12 que funciona e a B12 análoga. Então, a gente não sabe exatamente se esse nível tá ok, porque a análoga, ela só parece a B12, mas ela não tem função como B12. Então, a B12 tem várias funções, as questões neurológicas, a B12 participa do ciclo de geração de energia e tem outras funções fisiológicas do nosso corpo, né? E essa B12 análoga, ela só tá ali para fazer volume, mas ela não faz as ações da B12. Hoje a gente até tem exames que medem só o transportador que pega a B12 ativa. Porém, é um exame muito inacessível, muito caro, não vale a pena fazer. Então, por isso a gente fez essa maneira indireta, né, de entender se a B12 tá boa ou não, para estabelecer um valor de referência legal e saber, tá, beleza, por mais que um pouco disso aqui é B12 que não funciona, a gente sabe que tem a B12 que funciona tem também uma margem e o corpo ali, tá legal. Tem isso, uma a margem maior de segurança, né, que a gente chama. Agora, quais são os sintomas? Quais são os sintomas de carência de B12? Bom, como a Lê já falou, então a B12 ela é muito importante para processos neurológicos e de formação de energia, assim como as outras vitaminas do complexo B também. E ela também é importante para a formação das células vermelhas do sangue. Ela funciona no sistema hematopoético. Então, a deficiência de B12, ela tem níveis, né? Tu pode ter uma deficiência bem inicial, que tu nem vai ter sintoma, tu não vai sentir absolutamente nada, mas através dos exames a gente consegue perceber. Quando a deficiência começa a ficar um pouquinho mais importante, os primeiros sintomas são os neurológicos. Então, principalmente, perda de atenção, perda de concentração, tá? E perda de memória. Então, tu começa a ficar um pouco mais esquecido, mais desatento, tu vai falar uma palavra e a palavra não vem na cabeça nunca. E acho que várias pessoas começam a se identificar a partir de agora. Sim, eu me identifiquei já muitas vezes na minha vida. Falei, gente, isso aí tá acontecendo. E aí, quando ela vai ficando um pouquinho mais séria essa deficiência, a pessoa começa também a sentir um pouco de formigamento nas pernas. Então, tem muita gente que é vegetariana e faz yoga, né? Aí tá lá sentadinho na posição pra meditação e começa, meu Deus, minha perna tá formigando muito. Pode ser deficiência de B12. Pode não ser? Pode, claro. Mas pode ser deficiência de B12 e vale a pena avaliar. Quando vai ficando mais grave essa deficiência, e aí, assim, todo mundo já consegue avaliar através de exame laboratorial, porque ela vai estar provavelmente abaixo do valor de referência, essa B12 ela já vai impactar na formação das células vermelhas do sangue, tá? Então, ela vai fazer com que a gente tenha uma anemia. Então, a anemia não vem só do ferro. A anemia do ferro é uma anemia que deixa as células pequenininhas, que a gente chama de microcítica. E a anemia que vem a partir da vitamina B12 e também do ácido fólico, ela vem com células grandes. A gente chama de anemia macrocítica, tá? Então, tem essa diferenciação que a gente consegue avaliar num hemograma, por exemplo, de uma pessoa, tá? Então, tu vê ali no hemograma, a célula tá gigante, tu fala, opa,
alguma coisa está acontecendo aqui. Pode estar faltando B12, aí tu vai lá e avalia o exame da B12. Mesmo que ela ainda esteja dentro do valor de referência, a pessoa pode estar com deficiência. E aí vem uma grande... é uma coisa que, não, assim, é um erro muito grande dos valores de referência em si que a gente criou para B12, que ele é muito largo, né? Ele é um valor que vai mais ou menos de 200 a 1000, geralmente. 800. 200, 800 ou 1000, dependendo do laboratório. E aí, a grande maioria dos profissionais acaba diagnosticando essa deficiência quando ela já tá mais grave. Acontece parecido 200, com o ferro também, né? É meio parecido com o ferro por causa da ferritina. Mas com a B12 também acontece isso. Então, muitos profissionais só aceitam suplementar quando a vitamina tá abaixo de 200. Só que, o que acontece? Quando a gente tem deficiência de vitamina B12 no nosso corpo e também de ácido fólico, que geralmente acontecem meio que junto, porque o metabolismo de um e do outro acontece meio juntinho, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter o acúmulo de uma substância que não deveria se acumular no corpo. Só que para ela não se acumular, ela precisa ser transformada através do uso da vitamina B12 e também do ácido fólico, que se chama homocisteína. Essa substância, ela aumenta muito o risco cardiovascular. E em questão de gestante, por exemplo, aumenta risco de parto prematuro, aumenta risco de pré-eclâmpsia, de danos no tubo neural. Então, ela é uma substância que não pode estar aumentada no nosso corpo. A gente tem que deixar ela abaixo de 8, pelo menos, tá? E então, a gente pode avaliar através da homocisteína se a gente tem essa deficiência de B12. Por isso que é importante avaliar as duas juntas. Além da homocisteína, tem uma outra substância que talvez… Quem já leu um pouco mais sobre B12 já ouviu falar, que é o ácido metilmalônico. Ele vem depois ainda do metabolismo da homocisteína e ele está diretamente relacionado à B12. Porque a homocisteína, como eu falei, também está relacionada à vitamina B6, à vitamina B9, também está relacionada, por exemplo, à creatina, enfim, a várias outras coisas, a betaína. Então, a gente fica meio assim, tá, mas será que é da B12 mesmo? Mas, quando fala do ácido metilmalônico, a gente tem certeza que é B12. Então, como ele é um exame também um pouco mais inacessível, né? Não são todos os laboratórios que fazem, é mais caro. Eu, por exemplo, nunca pedi, porque não vejo necessidade. Foi traçado um paralelo para entender. Tá, mas então, qual o valor de vitamina B12 que faz com que o ácido metilmalônico esteja baixo? E qual o valor de homocisteína também que tem que estar para que o ácido metilmalônico esteja baixo e eu saiba que essa B12 está funcionando mesmo no corpo? E aí, através disso, se encontrou o valor de 490. Então, os valores de B12, eles precisam estar da média para cima do valor de referência do laboratório. Então, sempre que se vocês tiverem algum médico que fala pra vocês não suplementar, manda esse vídeo pra ele agora. Porque ele vai entender o que acontece, por que precisa sim suplementar, né? Então, se a tua B12 tá abaixo de 490, é legal tu suplementar, porque mesmo que a tua homocisteína não esteja alta ainda, ela pode vir a ficar. Porque se tu… A tendência é essa deficiência continuar. Faz, né, Laura, exames a cada 2 meses. Você faz, não. Quem faz exame com frequência faz uma vez por ano. Exato. Então, entre um ano e outro, vai com uma B12 coisa mais baixa… Se você está tendo deficiência, muito provavelmente, ao longo desse ano, essa deficiência vai se agravar e você só vai fazer exame novamente daqui a um ano. Tá? Então, é importante, se você viu que está lá num nível já, que entra num nível que precisa de mais atenção, já entra com a suplementação para não deixar passar um ano inteiro e aí sim trazer, né, os prejuízos dos sintomas. Não precisa esperar e tudo sintoma mais. acontecer. E outro ponto muito importante, que é uma observação importante que a gente vai deixar aqui, tá? Você que engravidou, mães gestantes, precisam prestar muita atenção na vitamina B12, porque tem, né, como a Laura já disse, tem uma correlação de B12 baixa e um mau desenvolvimento da parte neurológica de crianças, né? Tem. Enfim, então não é somente a gestante vegana que precisa prestar atenção com isso, mas todas as gestantes. Porque só se cuida do ácido fólico, né? Muito ácido fólico, não mas se não se cuida da vitamina B12, que é super importante. A grande maioria das mães também tem deficiência. E como tu falou dos exames, muitos médicos nem querem pedir B12. Então, às vezes, tu vai fazer um ano e ele só vai pedir, sei lá, 3 anos depois a B12. Quando tu pedir pra ele pedir… Fica com a defasagem então, por muito tempo, né? Tem que se ligar bastante nisso, é bem importante. E além disso também, a suplementação de outras coisas pode afetar o metabolismo da B12 e vice-versa. Então, por exemplo, tu é uma pessoa vegetariana agora e tu vai ouvir esse podcast e tu vai pensar, meu Deus, preciso suplementar. Aí tu vai numa farmácia e vai sair comprando toda a B12 que tu vê, ou tu vai comprar num site gringo e vai comprar uma B12 de 5.000 microgramas, porque, meu Deus, eu preciso de muita B12. Por favor, não faça isso, tá? Por favor. Por quê?
Porque a vitamina B12, ela, como eu falei, ela está dentro do metabolismo de formação de células de sangue. Só que junto com ela tem várias outras substâncias, como por exemplo o ferro, como por exemplo o ácido fólico também, como várias outras coisas. Zinco também tá ali dentro. Quando a gente dá uma porrada de B12, a gente vai fazer esse sistema funcionar muito rápido. Opa, a B12 entrou aqui, vamos lá, vamos funcionar. E vai desequilibrar para outro lado. Então tu acaba perdendo um pouco mais de ferro, tu vai também perder um pouco mais de ácido fólico, e zinco também pode ficar um pouco desequilibrado aí nessa jogada. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para avaliar tudo que tá em deficiência, tá? Para suplementar. E a grande maioria das pessoas, que a gente também já falou aqui, tem deficiência de ferro. É uma deficiência muito, muito, muito comum. É uma das mais comuns. É uma das mais comuns, exato. E então, tu vai suplementar B12 e pode ser que tu fique com teu ferro mais baixo, e aí os teus sintomas não vão melhorar. Teu cabelo vai continuar caindo, tu vai continuar cansado, tu vai continuar tendo um monte de sintomas estranhos que tu fala, pô, mas eu tratei minha anemia por B12. E aí, o que eu vou fazer? Mas tua ferritina também tava meio ruinzinha. Ou então, sou vegetariano, tô tomando B12. Mas se teu ferro tava meio ruinzinho, tu vai começar a ter sintomas, vai piorar às vezes os seus sintomas. E aí tu vai fazer uma suplementação que não vai valer a pena. Às vezes é melhor ficar com tudo baixo, que o corpo ele entra num estado de reserva. Ele fala, opa, vamos funcionar devagarinho, que ela não tem muita coisa. Por isso que é importante, né, Laura, ter o acompanhamento de uma pessoa que tenha, de um profissional de saúde, ou um nutricionista, ou um médico. Sim. Que tenha, né, um olhar mais atento a essas questões relacionadas à questão alimentar. Sim, não é todo médico e nem todo nutricionista que conhece essas questões, né, da avaliação metabólica do indivíduo, olhando com um olhar diferenciado, né, mais sistêmico dessas correlações todas. Infelizmente, isso a gente também não aprende na faculdade, tá? E assim, é algo que na prática clínica, e principalmente estudando, a gente começa a entender essas correlações, tá? Então, ou seja, não tente tratar a deficiência sozinho, no sentido não trate de nada sozinho. Polivitamínico. Não funciona. Não é legal, gente. O negócio é assim. Coma bem, tá? Essa é a tua responsabilidade como pessoa que quer se cuidar. A tua responsabilidade não é tomar polivitamínico, não é tomar cápsula de cúrcuma, cápsula de ômega 3 ou sei lá o quê. A tua responsabilidade é comer comida variada, ir na feira, comprar as coisas do mercado que não tenham nenhuma caixa envolvida ou 1000 ingredientes. Essa é a tua responsabilidade. O resto, deixa com o profissional que tá te acompanhando. E isso vai ajudar. Ou seja, também é outra questão de mito de que pessoas vegetarianas têm que tomar um monte de vitaminas e minerais. Não, pelo amor de Deus. Não, tá? Não. A gente, inclusive, esse episódio era para poder quebrar esse mito também. A vitamina B12, sim, muito provavelmente, se você vira vegetariano estrito e não come nada de origem animal, você vai precisar suplementar. Isso é algo fácil e simples que a gente coloca no dia a dia, através de cápsulas, através de comprimidos, gotinhas. Na faculdade, a gente aprende sempre a suplementação intramuscular, que foi a que eu usei por um tempo, assim, até, claro, eu fazer o curso de avaliação metabólica do Eric e entender, não precisa ser intramuscular, porque o que acontece? É a única que a gente tem, mais ou menos, que a gente conhece, que é a citoneurin, talvez vocês já tenham ouvido falar até, e a gente faz a B12 intramuscular. É uma injeção doída, muito doída. Quem já fez sabe o quanto dói. Eu fazia em mim no começo. Nossa. É bem louca, né? Fazia, porque eu falava, não, eu não vou ir na farmácia fazer, vou fazer. Sofria, mas fazia. E aí depois, quando eu descobri que a gente não precisa da B12 intramuscular, eu falei, que bom, né? As pessoas estão salvas. Então, o problema da intramuscular é uma dose muito alta. Primeiro, vai doer. Segundo, vai ter que ir em algum lugar para alguém fazer a injeção para ti, se tu não tiver alguém em casa que sabe fazer adequadamente. Terceiro, a dosagem sérica no sangue, ela aumenta muito, mas ela cai muito rápido também. Então não é uma B12 muito bem aproveitada pelo corpo. Ela vai ser mais indicada para pessoas que estão com uma emergência neurológica, uma grávida, que ficou grávida agora e ela tá com a B12 dela no chinelo. É aquela coisa, vamos dar essa B12, vamos levantar, exato, aí a gente dá esse up. Mas se não, a gente pode consumir a B12 via oral, a gente vai ter uma boa absorção e a gente bota uma dose maior. Para vocês terem uma ideia, a gente precisa absorver por dia 1 micrograma de B12. Então a gente bota ali no comprimido 100 microgramas, 500 microgramas, 1000, 2000, de acordo com a absorção da pessoa. Tem pessoas que precisam de 2000 por dia, tem pessoas que precisam de 1000, pessoas que precisam de 50. Isso a gente vai avaliar caso a caso, aí tem que ser com o profissional mesmo. Também, tem que entender né? a resposta da pessoa. E aí, assim tu vai entender, então, tá, beleza, essa pessoa vai precisar de tal dose, vai individualizar para aquela pessoa, tá?
A gente tem também outras maneiras, que a Ale estava falando da gotinha, para pessoas que não toleram muito bem por causa de acne, porque a B12 pode dar um pouco mais de acne, principalmente quando suplementada numa dose um pouco maior. A gente pode usar, por exemplo, uma sublingual, numa dose bem baixinha, que vai ser bem absorvida. E até mesmo para pessoas que fizeram cirurgia gástrica e não tem nada de fator intrínseco, a absorção deles fica em torno de 1%. Então, se tu der ali uma dose de 1.000 microgramas, a pessoa vai absorver 10, né? Da 2.000, ela vai absorver um pouco e tu vai dosando de acordo com o exame laboratorial. E ninguém precisa ficar sofrendo fazendo injeção. Isso é meio… Não, gente, a minha B12 é um comprimido gostoso, que é meio que o presentinho que eu me dou de manhã. É uma parece gummy? uma balinha. Não é uma gummy, é um comprimidinho. E ele é gostosinho, assim, ele tem um saborzinho. É o meu presentinho todo dia. Que eu vou lá, tomo meu café da manhã, tomo minha B12, fica naquela parte do ritual do dia a dia. Ai, que tá? delícia. Ou seja, a B12, sim, como eu disse, muito provavelmente ela vai precisar ser suplementada, mas uma alimentação à base de plantas, a whole food plant-based, né, essa alimentação que é a comida de verdade, frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, gente, é praticamente o único suplemento que um vegano precisa tomar. E a tua absorção vai ser muito melhor. Se vocês não esqueceram ainda, vocês lembram do que eu falei, do porquê que a gente perde B12 no nosso corpo. Se tu tem uma alimentação à base de plantas equilibrada, tu não vai ter uma glicemia toda desequilibrada. Não, tu vai ter um ácido clorídrico sendo produzido adequadamente. Exato. Isso, tu vai ter um intestino funcionando adequadamente. E aí, bora lá. Com base, assim, eu acho que a gente quebrou o mito aqui da B12, ou seja, a gente mostrou que não é algo que somente o vegano tem que se preocupar. A B12 é meio chatinha mesmo, ela não é muito simpática, ela não é muito bem absorvida, ela briga com todo mundo, ela é meio bulinada também. Então, ou seja, por isso que ela merece maior atenção. A natureza hoje já está meio que capenga de B12 pelo fato de que nós fazemos uma agricultura que tem matado literalmente o solo, né? E o solo onde moram as bactérias que sintetizam B12 para todo mundo. Por isso que os alimentos de origem animal também hoje são suplementados. Os animais que a gente come para ser fonte de B12 também são suplementados. Então, dessa forma, suplementamos nós diretamente, né? Qual a tua escolha, né? Suplementar com um animal, suplementar com uma cápsula. Gente, eu tomo direto, né? Agora, nós falamos, além da B12, né? Ao longo de todos os Me Venha com Abobrinhas, a gente já falou bastante de cálcio, a questão do mito do leite. A gente já falou, teve um episódio que a gente falou muito de ferro. Se você tem essa dúvida sobre ferro, vai lá, volta lá, vai maratonar lá atrás. A gente já falou de anemia, a gente já falou de ferro, a gente já falou de cálcio, a gente já falou da questão óssea e tudo já foi falado. Agora, eu acho que pra gente complementar aqui, né, como eu disse… Ômega 3 a gente também falou, também dizem que é um problema. Exato. Então tem um episódio que a gente fala do peixe, ômega 3. Falamos de peixe. Volta lá. Hashtag nem peixe, já falamos. Agora, tem outra vitamina, Laura, que no consultório já faz muitos anos que eu tenho visto crescer bastante os níveis de deficiência, que é a tal da vitamina D, tá? Que eu acredito que a história da vitamina D é muito similar à história da vitamina B12, tá? A vitamina D, gente, é uma vitamina que sim, existem alguns alimentos que são prioritariamente os alimentos de origem animal, que tem a vitamina B12, como o leite, a vitamina D, o leite, os peixes, né, ovos, mas assim, a quantidade presente de vitamina D nos alimentos é muito baixa, tá? Agora, a principal fonte de vitamina D para nós humanos é o contato com o sol. Por isso que eu falei que tem alguma similaridade com a B12, né? A nossa deficiência de B12 tem a ver com a nossa distância do meio natural. A gente não tem contato com o solo, com as bactérias e tudo mais. E a nossa deficiência de vitamina D também tem a ver com isso. Porque nós estamos praticamente, né, o dia inteiro de roupa. Nós ficamos muitas horas do nosso dia com o teto em cima da nossa cabeça, sem a luz solar. E quando vai pro sol, tá totalmente protegido. Quando vai pro sol, a gente põe boné e tudo mais, e filtro solar. Eu tinha um amigo meu que ele ia correr e ele usava blusa de proteção solar. Eu falava, meu Deus, é o único sol que tu toma e tu bota uma blusa de proteção solar. É aquela história, né? A gente tem sempre os dois lados, porque os nossos colegas dermatologistas, por favor, passe filtro solar. Por conta, obviamente, né, da incidência de sol, câncer de pele e tudo mais. Só que, gente, uma coisa é ficar estatelada no sol o dia inteiro sem filtro solar, outra coisa é você se permitir uma coisa que naturalmente nós faríamos, né, se
não fôssemos tão civilizados, que é ter o toque do sol na nossa pele pelo menos 30 minutos por dia. Sim, exatamente. Não é ninguém, assim, ó, gente, ninguém aqui tá falando pra vocês torrarem no sol, ficarem vermelhos, descascar, ter, sei lá, sabe, escoriação por causa do sol, queimadura de segundo grau. Não, ninguém tá falando isso, pelo amor de Deus. A gente tá falando de, no máximo, meia hora por dia, dependendo do teu tom de pele, né? Quanto mais escuro o tom de pele, mais tempo tu fica, porque tem mais barreira. Um sol matinal, né, e tudo mais. Entrar em contato, assim como a gente faz com os nossos bebês quando nascem, tem que tomar sol. É natural. Gente, nós fazemos parte de um sistema que é o planeta, e nós interagimos. A nossa saúde precisa da interação com o planeta. E essa coisa de ficar o dia inteiro dentro de um lugar fechado, com ar-condicionado, é muito totalmente antinatural. E essa questão, aí está. Hoje, no consultório, eu digo, mais de 80% dos meus pacientes têm deficiência de vitamina D. Não, todos. E fica imaginando, Laura, a ideia, assim, agora com a quarentena, que nós fomos obrigados a ficar dentro de casa. Não, eu vou te dizer, Ale, as pessoas aqui, eu tenho alguns pacientes que gostam muito de sol e que tomam sol. E mesmo eles tá baixo. Exato. Porque não chega a ser uma quantidade que é suficiente. Porque deveria ser diário. Deveria ser diário. Então, né, trazendo agora para uma realidade, que é a realidade de que nós não tomamos sol o suficiente. Não. Né, tanto os veganos como os não veganos, o que fazer? Suplementar a vitamina D. É muito importante. E começar a ter um pouco mais o hábito de ir pro sol. Porque o sol, ele vai ter outros impactos também. De tu estar mais próximo da natureza, de tu se sentir melhor, liberar hormônios que te fazem se sentir melhor. Então, não é literalmente só vitamina D, né? Sim, então, sim. Começa a nutrir esse hábito de ir um pouquinho pro sol, mesmo que, eu tenho muito medo de botar o meu rosto no sol por causa do envelhecimento precoce, rugas e não sei o quê. Põe a bota perna. Então, mas então bota protetor solar no rosto, mas bota o braço no sol, bota a perna, bota outras partes do corpo, mas aprende a ir um pouco mais pro sol. É natural. E com relação à parte da suplementação, primeiro, ou seja, vivendo uma vida indoor, e dessa forma moderna que vivemos, não é o peixinho que você vai comer uma vez por semana ou o leitinho que você vai comer, você vai tomar todo dia, que vai te ajudar a não ter deficiência de vitamina D. Tanto não é que grande parte, ou seja, a gente está falando de mais de 80% dos onívoros tem deficiência de vitamina D. É uma questão que a gente precisa de uma quantidade maior. E essa quantidade maior vem exclusivamente através da suplementação. E com relação a isso, se você está me escutando e você é vegano, presta atenção. A vitamina D3 que está no mercado para vender como suplemento, ela não é vegana. Né? Infelizmente ela não é vegana. Por quê? Tá? Ela é retirada, a vitamina D3, né? Que todo mundo conhece lá, D3, ela é retirada da lanolina, que é um olhinho, é uma cerinha que tem na lã do carneiro. Então precisa ter um carneiro, precisa ter uma lã, ou seja, precisa ter bicho, então não é vegano. E às vezes a gente pensa que tirar a lã do carneiro não é uma exploração. Não. Porque tem que tirar, porque senão eles ficam mal. Realmente, tem que tirar. Mas só que o jeito que é tirado desses animais que servem pra esse fim, não é do jeito que eles não sofrem. Eles são machucados, o dia que enfim. Vai chegar o momento que essa carneiro também vai lá pra indústria da carne, né? Que vai viver eternamente, feliz para sempre. É só mais um fim dele, É né? sempre pecuária, é sempre confinamento, é sempre manipulação de animais, inclusive para a lã, inclusive para as outras finalidades. E nesse caso, então, hoje no Brasil, já está chegando a vitamina D3, que tem uma boa absorção, que é vegana, né? Ela é proveniente do líquen. Líquen é tipo da família dos fungos e tudo mais. Enfim, então, hoje, se você olhar, tem D3 vegana, pode comprar, né? E já temos. Tem que ficar ligado com isso. Ou então, dá pra utilizar a vitamina D2. A vitamina D, ela passa por alguns processos, né, de ativação dentro do nosso corpo. E a D3, ela é a forma realmente ativa. A vitamina D2 vai precisar passar ainda por um processinho de metabolização dentro do corpo. Mas ela pode ser suplementada e ela aumenta níveis igualmente. Eu sei porque eu suplementei a D2 por muito tempo, em mim e nos meus pacientes. E realmente ela aumenta bem tranquilamente. E se tiver alguma dúvida, o que a gente faz na prática clínica é ministrar um pouquinho a mais de D2. E todos os dias, mantendo todos os dias, ajuda a manter um nível melhor no sangue. Então, é só fazer essas mudancinhas que é bem tranquilo. Vitamina D é mais uma vitamina que todas as pessoas precisam prestar mais atenção pelo fato de que nossa distância do meio natural tem nos causado deficiências e desequilíbrios. E a vitamina D e a vitamina B12
prova disso. Então, quanto mais a gente, né, puder viver mais na natureza, melhor em todos os aspectos, tanto fisiológicos quanto emocionais, né? Mas é obrigatório que todos nós, por conta dessa modernidade, não tenhamos receio de pensar na suplementação de determinados nutrientes, porque é a única maneira da gente se manter estável e saudável, sem os desequilíbrios que são causados, assim, e os malefícios, né, de uma deficiência nutricional, e que eu vou deixar muito claro aqui, porque é algo que todo mundo bate na tecla. Deficiência nutricional não é corrigida com alimento. É corrigida com suplemento, gente. Eu gostaria que fosse corrigida com alimento. Não, começa a comer mais feijão que resolve. Tá, então se você, por exemplo, tem uma anemia grande, se você tem uma deficiência severa de B12, ou tá com níveis baixos de vitamina D, não é a comida, não é comida porque tem médico, coloca um bifinho uma vez por semana. Não caiam nessa ladainha. Não vai adiantar. Tem que suplementar. Isso é falta de estudo, na verdade. Exato. Porque até… Eu gosto sempre de fazer um paralelo com a minha faculdade pra ter noção se as pessoas estão aprendendo sobre isso ou não. E elas estão. Porque a gente aprende na faculdade que deficiência se trata com suplementação, que ferro não se suplementa com fígado, por exemplo. Que eu acho a coisa mais absurda do mundo. Algum médico prescrever fígado pra um paciente pra suplementação de ferro. É muita papo de bisavó. Não, realmente, assim, gente, vamos aceitar que algumas coisas podem ter que ser suplementadas e muitas coisas não vão ter que ser suplementadas. E vocês estão suplementando sem saber, sem precisar e com a orientação inadequada, achando que para ter imunidade, por exemplo, tem que tomar uma mão inteira de suplementos. Não é necessário, tá? Para praticamente tudo, a gente tem a chave na alimentação. Para algumas coisas, infelizmente, o modo que a gente vive hoje faz com que a gente tenha que buscar a coisa que não é 100% natural, mas aí a gente faz o mínimo possível disso e o máximo possível do outro. É assim que é melhor a gente viver. Exato. Comam comida de verdade, comida simples de todos os dias e garantam tudo que vocês precisam. E essas pequenas exceções a gente olha através da suplementação. E é um orgulho poder fazer parte de um programa que quer justamente trazer mais informação sobre esse assunto, né? O Me Venha com Abobrinhas é um programa da Belief, que é, mais uma vez, falando aqui pra vocês não esquecerem, uma marca de comidinhas congeladas. Ali vai ter… O que tu vai encontrar? Comida de verdade. Isso que a gente fala tanto aqui. Então, se tu quer e não sabe muito bem ainda como fazer isso, um jeito é tu começar a comprar de marcas que já fizeram o trabalho de pensar em como montar o prato por ti. Até tu talvez procurar um profissional pra te ajudar, tu começar a ficar mais íntimo da cozinha, entender assim como fazer as tuas refeições pra elas serem o mais adequadas possível. Tu pode utilizar até se essas comidinhas. né? Porque tem tantas combinações, temperinhos e tudo mais, que pode ser uma inspiração pra o dia que você quiser colocar a mão na massa, você já aprendeu a fazer, tá? Isso aí. Quem tá assistindo aqui tem 15% de desconto, é só clicar lá no link que tá ali no nosso YouTube. Se você tá no podcast e tudo mais, vai lá no YouTube, clica 15%. E eu queria deixar também um recadinho. Se você gostou desse nosso episódio, se você acredita que seja bacana alguém que você conheça ouvir também, compartilha, manda lá, ó. Usa o grupo do WhatsApp, gente. Manda lá, manda no grupo do WhatsApp. Bora viralizar isso, viraliza, porque isso que é bom de viralizar. Viraliza as abobrinhas. Bora viralizar. Né? A gente tem vários episódios aqui sobre fake news, né? Que a gente… né, consegue quebrar várias delas. Aqui não são fake news, são coisas importantes. Então, até o próximo episódio. Até toda quarta-feira, às 3 horas da tarde. Não se esqueçam. Um beijo. Até já já.